A gente, quando adota qualquer postura, né, principalmente no mundo tão digital como é o de agora, né, as redes sociais, né, é a nossa janela para o mundo, essa que é a grande verdade, né. E eu, quando adotei a postura de educador aqui dentro do mercado, né, resolvi abrir uma sala educacional, ter mais gente operando comigo. E desde quando eu tinha um aluno só, um aluno, eu sempre me preocupei a primeira coisa que eu pensei: "Agora não é mais só meu stop", né. Eu não posso ser inconsequente, não que eu fosse antes, né, mas se eu fosse antes, foda-se, é só o meu dinheiro. Agora tem, né, uma pessoa que acredita na leitura que eu tô fazendo e às vezes, né, uma simples palavra, né, pode, dar ignição, né, numa postura errada da pessoa, num excesso de confiança, em alavancar o extremo. Então eu sempre cuidei muito isso, né, desde que assumi a postura como educador e desde quando eu tive um aluno. Então, uma coisa que eu sempre prego pra galera que opera comigo, isso daí todos sabem, né, que eu como educador, eu jamais, jamais vou ser pego na contrapalavra, digamos assim, né. É a mesma coisa do que eu falar pra galera: "Operem só a favor da tendência", aí quando vê tá eu fazendo operação contra a tendência. Nunca, jamais. É por isso que a maneira como eu lido, né, com a galera que opera comigo é totalmente transparente, né. Tá aqui, essa opera printada aqui, ó, com o stickzinho de eu entrei, onde eu saí, parcial, foi, não foi, né, justamente para não não gerar dúvida, né, dentro do meu conteúdo, dentro da minha análise. E eu tenho que dar o exemplo, não adianta, né. A palavra ela até convence, mas o exemplo ele arrasta, né. Então eu como educador, eu vou sempre dar o exemplo, sempre dar exemplo. Eu vou sempre tentar, nem que eu às vezes tenha vontade de abrir com o machado a cabeça do aluno e colocar assim: "Porra, para de fazer merda e faz isso daqui". Às vezes é difícil segurar essa vontade, não vou mentir, mas a gente tem que manter a postura também, né. Mas fatos da vida é, não existe, né, jeito certo ou jeito errado de operar no mercado. Existe a maneira como você opera, a maneira como você opera vencedora é, então seja fiel a ela. Não dá para ser infiel no mercado financeiro, não dá para ser infiel em nada. Mercado financeiro, na vida pessoal, com amizades, relacionamento, não dá. Infidelidade é uma coisa, cara, é como se tu fosse um Judas, entendeu? Então eu acho que beira um pecado a infidelidade, né? E você ser infiel com o seu operacional, ser infiel com o seu capital, né? O castigo ele vem muito rápido, né? Então o castigo ele vem pesado no órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso, né? Então às vezes a gente está indo muito bem e a gente fica procurando uma maneira que outra de estragar o nosso processo, a nossa evolução, né? E meu trabalho, novamente reforçando, como educador, é manter a galera na linha. E é isso que eu vou fazer até o meu último dia exposto aqui nas redes, até o último dia que eu tiver um aluno, nem que seja, né? E a hora que realmente eu entender que eu fiz a minha parte, que eu contribuí com o que eu podia contribuir, que eu não estou agregando mais em nada, né, volto para o anonimato, né? Volto não, né? Na verdade, nunca saí dele, né? Agora que eu estou aqui na minha janela para o mundo, né? Mas é aquele negócio, se tem um telespectador aqui ou se tem 1000, não importa, o show tem que ser o mesmo, né? Então, desde o primeiro dia que eu decidi tomar uma postura pública aqui na internet, até o dia que eu decidi me afastar totalmente, meu discurso vai ser sempre o mesmo. Opere a favor da tendência. Opere a favor das médias. E vocês nunca vão me pegar falando qualquer coisa fora isso, né? Ah, aqui a gente entrou contra, aqui ignoramos aqui não vale, aqui podia, não. Nunca pode. E pode clipar e me cobrar isso daí, né? Daqui a 5 anos, ou daqui a 10 anos, que eu sei que eu vou estar aqui daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. A maneira como eu opero me permite ter essa certeza, né? Eu opero a tendência, desde que o mercado é mercado, sempre houve uma tendência, então acredito que dentro dos 5, dentro dos 10 próximos anos, não vai acontecer nada de tão radical que vá mudar a minha maneira de ler o mercado e a minha maneira de operar. Caso mude, talvez seja a hora de realmente, poxa, acabou a tendência, é a mesma coisa do que acabar o café, né? Não tem mais o porquê tá aqui. Beleza? Fala pessoal, beleza? Felipe ali na área, passando para mais um super diário de trade aqui com vocês. Vamos dar uma olhadinha nos movimentos apresentados por dólar e por índice. Desde já o gráfico diário dos dois ativos na tela para a gente sair daquele vucu-vucu, daquela loucura que é o gráfico de 5 minutos, 2 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Então a gente tem que uma hora dar um dezoom no gráfico e ver como é que tá a floresta como um todo, né? Então deem uma olhadinha aí
no gráfico diário, né? Você que não tem o costume. E me diga o que você achou do dia de hoje. Foi simples, foi fácil, né? Pela ótica do diário, a princípio foi só comprar dólar no começo do dia aí, né? E, né, isso aí pelo gráfico do dólar diário, né? E pelo gráfico do índice, né, no diário, seguimos numa região de briga ferrenha, né? E, galera, depois dessa introdução que eu fiz aí, né, no vídeo aí, não é para justificar nada, até porque não existe o porquê justificar o que justificar, né? Mas quando a gente tem né, quando a gente está operando com uma galera, a gente está operando ao vivo, às vezes parece que a gente tem que pegar tudo, né? E bem pelo contrário, né? A gente tem que se manter fiel ao propósito, né? Porque a tentação, ela paira a todo momento, essa que é a grande verdade. Ansiedade, tentação. Até me perguntaram esses dias ali no Instagram, né? Como que faz para dominar? Cara, a maneira que eu encontro, né, para dominar a ansiedade, né, que eu sinto diariamente, é respeitando o meu operacional. Por quê? Porque eu confio nele, né? Então, a gente não pode se colocar em dúvida, se colocar em xeque por nada. Não é uma operação que vai te colocar em xeque, não é... Porra, cara, é que nem eu falo. O dia que a tendência parar de dar dinheiro, aí sim eu vou me colocar em dúvida. Porra, parou de ter tendência? E sempre vai ter, essa que é a grande verdade, né? Menos que a gente entre numa crise mundial fodida e mesmo assim a gente vai ter tendência para baixo, né? Então é isso, galera. Vamos dar uma olhadinha aqui nos movimentos de índice, começando aqui pelo gráfico diário, né? Hoje aí, né, tivemos, né, agora era para ser pelo menos, né, às 16h30, a apresentação do nosso calabouço fiscal, né, o arcabouço fiscal aí, sendo mandado para o Senado, né, e deu uma chacoalhadinha aí no finalzinho desse pregão. Mas, né, tirando o ruído do tempo gráfico de curtíssimo prazo, a gente segue em candles de dúvida, em candles corretivos, aqui nessa região de 61,8 deste fibro semanal. Aqui, né? Então, temos uma região de briga, uma região de troca de polaridade que deve ser respeitada, deve ser observada, né? E nunca ignorada. Quando a gente pega um gráfico de 60 minutos, eu até estava ao vivo hoje comentando com o pessoal, eu ainda falei, né? Que dado esse último movimento aqui, a gente pode estar vendo uma bandeira no 60 aqui, né? Que a princípio, a priori, é para ela ser rompida aqui em algum momento para vir romper esse topinho anterior. Só que... Desculpa. Só que eu acredito que talvez antes dela explodir lá na alta, ela venha retestar a região de 50% do semanal, né? Para depois vir romper a região de 61,8 do semanal e talvez montar um pivôzinho de pré-rompimento de máxima da semana anterior. Não sei se vai ser semana, não sei se vai ser semana que vem, a semana é meia curta, né? Mas é o que eu mais espero, né? Dado ao que eu estudo aqui dentro do mercado, né? Proporção, né? E aí tento encaixar o time, né, no tempo gráfico menor, mas sempre alinhando macro, né, com o tempo gráfico de curtíssimo prazo. Pelo gráfico de 60 minutos, o que temos aqui é um índice abrindo com gap de alta hoje, e observando aqui essa região, a princípio, né, com esse gap de alta, tínhamos aí pelo menos a tentativa, a ideia de trabalhar acima dessa região de 61,8 do semanal, né? Concordo comigo que tem um candle fantasma positivo aqui, né? O mercado jogou para cima. Então, se tem um candle fantasma positivo, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é observar, né? Aonde que esse mercado, né? Ele vai continuar na alta? Eu vou sair comprando o rompimento, né, de um candle do gráfico de 2 minutos? Não. Né? Eu tenho uma região de resistência que ele tem para romper aqui, que é 61,8, e logo em seguida temos a máxima do dia anterior. E eu posso entender esse movimento aqui como uma perna de impulso, e aí ele vem por uma correção. A correção, na minha opinião, ela tem que acontecer sempre alinhada com as médias, o famoso pullback, até para mim saber se eu vou operar uma regressão por toque, uma regressão por violação, ou se eu vou abrir mão das regressões e vou operar o pivô alinhado com as médias. O que eu não posso fazer, na minha opinião, é ir contra tudo isso que eu venho ensinando aí para vocês há mais de ano, né? De maneira gratuita, né? Sempre reforçando isso. Que é o quê? Felipe, o mercado caiu 2.000 pontos pela manhã e você não plotou uma venda? Não, eu plotei, só que dentro da maneira como eu opero, foi errada essa venda. Não tem outra palavra, na verdade, né? Não tem como alisar. A venda foi extremamente errada. Por quê? Dentro da maneira como eu opero, eu tendo como norte médias móveis, eu jamais vou entrar numa operação aqui. Isso daqui eu posso falar, nem se eu tivesse num quartinho escuro com a galera.
Um quartinho escuro com a galera é muito bom, né? Um quartinho escuro sozinho, digamos assim, né? Jamais entraria nessa operação aqui, tá? Por quê? Contra a média móvel de 9, minha média móvel gatilho. Na verdade, pelo contrário, dado o contexto que eu tinha aqui no começo do dia, eu até esperava que isso aqui fosse uma armadilha de venda, jogar os vendedores no game, aí eu ia marcar a máxima do candle 10, caso rompesse, se eu tivesse muito agressivo, eu ia comprar a máxima do candle 10 com stop na mínima do mesmo e ia pegar a liquidez da galera que tentou vender. Fatos da vida foi, o mercado acelerou na ponta da venda, acelerou, tínhamos indicadores também aí saindo, e aí quem apostou, né, contra as médias, deu certo. Eu sei que eu não posso fazer essa aposta, eu jamais. Primeiro, porque eu novamente reforçando, é o que eu ensino pra galera. Não opere contra as médias. Aí eu venho falando isso aí o tempo todo, e a primeira operação que dá contra as médias, eu opero contra as médias, porra, moral de cueca do caralho, né? Então, ou seja, jamais, né, eu entraria nessa operação na ponta da venda. E, de verdade, o único time frame que eu consegui observar essa venda aí, só para deixar claro e encerrar essa parte, foi pelo gráfico de 2 minutos. E aí, vai eu me agarrar num tempo gráfico de 2 minutos numa reversão? Não tem pau, Juvenal. Porque o tempo gráfico de 2 minutos foi o único que o preço trabalhou abaixo das médias aqui, minimamente, né? Fora isso, o preço trabalhava acima de todas as médias. Qualquer tempo gráfico que você olhar. O tempo gráfico de 5 minutos, de 10, de 15, 60, diário. O preço trabalha acima de todas as médias aqui. Então, se você apostou contra as médias, beleza, parabéns demais. Foi contemplado uma operação para lavar a égua aí, tá? Dentro da maneira como eu opero, sempre reforçando, tá, galera? Sempre dentro da maneira como eu leio o mercado, como eu ensino, dentro do meu operacional, né? Que a gente vem desenvolvendo aí há mais de ano, né? Então, atingiu todos os alvos do pullback, atingiu todos os alvos do pivô projetado para frente e não sei se chegou a atingir o espelhamento aqui, atingiu, pô, né? Espelhando máxima e mínima aqui, atingiu o alvo de 100%, cravou o terceiro alvo aqui, na verdade, praticamente, né? Então, ou seja, quem arriscou essa operação contra as médias, parabéns. Foi contemplado, uma linda operação, né? Para mim aqui não deu. E aí, as pessoas podem até se perguntar, Felipe, mas não tem uma sensação de perda vendo o gráfico cair aqui? Não, a sensação de perda é quando a gente poderia realizar alguma coisa e não realiza. Aqui dentro da maneira como eu opero, não me deu um gatilho de entrada. Então, perdeu o quê? Se nunca houve nada. Perdeu o que nunca teve? Sofrer pelo que eu nunca tive? Negativo. Não tive nenhuma oportunidade em nenhum tempo gráfico também nessa queda aqui. Mesmo pelo gráfico de 2 minutos, o mercado só caiu, né? A única coisa que eu ganhei foi mais uma noite de consciência tranquila, né? Então, vou deitar minha cabeça no travesseiro sabendo que, poxa, mais um dia eu me mantive fiel a tudo que eu prego. É como se fosse uma religião, essa que é a grande verdade. É como se fosse uma religião. Porque, na verdade, a gente, como educador, tudo o que a pessoa que está do outro lado, às vezes frustrada por algum motivo, não deu certo no day trade, não deu certo, fracassou, né? Tudo que a pessoa que está do outro lado, ela quer apontar o dedo pra gente, viu? Esse cara fala uma coisa e faz outra. E jamais vou dar esse gostinho, se é que eu tenho algum hater, né? Então, tranquilo, quem vendeu, parabéns demais, né? A gente, né, temos prioridades diferentes dentro do mercado, né? Eu não participei dessa venda aqui. E o mercado, depois de apresentar uma queda bem expressiva em linha reta aí, né? Ele vem e ele volta, né? Como se fosse um raio também depois, né? E aí ele vai, corrige na sua região de média, vai lá na média móvel de 20, e de verdade ele não montou mais nada aqui. Até a gente colocou esse caixotezinho aqui, né, para realmente tirar a atenção do operador aqui dessa região, deixa eu tirar esse fibo aqui. E a única oportunidade que eu enxerguei aqui foi que talvez isso daqui fosse um grande bandeirão, né, na ponta da venda, e que dado o momento ele foi rompido, então tivemos pena de impulso, correção, impulso. Eu vendi essa perda de média móvel de 20 aqui, mas o preço enrolou, não foi para lugar nenhum, optei por sair no zero, né? E realmente a operação não desenvolveu, o mercado ele ficou preso dentro de uma região de desgraçolândia aqui. Talvez esperando aí o arcabouço, né? Não foi para lugar nenhum. Desculpa, né? Então, mesmo aí agora, né, tivemos uma volatilidade aí, próximo do horário da apresentação do arcabouço, não foi para lugar nenhum, não sei de dentro do caixote. Tá aqui o caixote. Só um pouquinho. A tosse vai me matar ainda.
Então tá aqui o caixote, o preço não saiu daqui de dentro. Chorou, esperneou e tá morrendo aqui dentro. Então, eu particularmente só executei uma operação no nosso índice futuro aí, beleza? Só um pouquinho. Então vamos dar uma olhadinha no dólar aqui. Dólar, pelo contexto do gráfico diário, né, veio retestar novamente aqui a região de média. Novamente não, novamente a região de meia 1,8 e média móvel de 9 do diário, tá? No movimento sim, corretível, eu até comentei essas possibilidades aí com o pessoal, e a gente tem que ver, principalmente pelo contexto do gráfico diário, como que vai ficar essa situação aqui para amanhã, tá? Só um pouquinho, galera. Cara, difícil gravar esse diário de trade, hein? Vai ser na raça aqui esse dolinho. Então, sem mais enrolação, temos aqui o caixotezinho do 60, que a princípio foi rompido agora, até uma bandeirinha que tínhamos desenhado aí, né? Como vocês podem observar, e realmente deu uma oportunidade aí na parte da tarde, pelo menos para mim. Na parte da manhã, ao contrário do nosso índice, abrimos com um gap de baixa aqui. E eu confesso que estava esperando operações na ponta da venda, afinal de contas, temos uma intenção de vender aqui, porque o mercado abriu com um gapzinho de baixa. Então, o que eu entendo? Tela de impulso, vai corrigir nas médias, vem novamente operações na ponta da venda. Aqui esperaria por um pivô de pré-rompimento de fundo ou pós-rompimento para ir trabalhar o rompimento de perda da mínima do dia anterior, o que não aconteceu em nenhum momento. O que aconteceu aqui, na verdade, né? O que aconteceu aqui é a mesma coisa que o índice, né? Ele te deu operações na ponta da compra, afinal de contas armou um pivôzinho pelo gráfico de 2 minutos aqui, só que contra ajuste do dia anterior, contra a média móvel de 9, média móvel de 50, média móvel de 20, média móvel de 200. Então, quem comprou, parabéns, né? É que nem eu reforço, não temos as mesmas prioridades no mercado, né? Eu protejo meu capital, eu opero a favor da tendência, só opero a favor das médias, né? Então, não tem o que eu debater aqui, né? Aqui teve uma compra para quem não tem as mesmas prioridades que eu. Aonde talvez eu, né? Talvez não, né? Eu passei uma compra para a galera que tínhamos minimamente alguma coisa alinhada, foi quando o preço ele vem, confirma esse primeiro movimento, limpa todas as médias que é aqui para cima e monta o pivôzinho aqui na 200. Aí teria sim uma compra aqui, porém não estava confortável e não realizei, né? Não realizei aí essa comprinha. O mercado explodiu na alta, foi lá. E depois, na parte da tarde, ele conseguiu romper aqui a região de 61,8, máxima do dia anterior. O mercado, na minha opinião, não é que ele começou a bandeirar. Ficou lateralizado, né? Mas sim, se a gente quer botar uma bandeira, a bandeira ficou nítida pelo 60. Mas de verdade ele veio fazendo topo menor, nivelou o topo, isso aqui virou um caixote. A partir desse momento aqui, o mercado virou um caixote. Opa! A partir desse momento aqui, o mercado, ele virou caceta, velho. Aqui. Ele virou um caixotezinho. Onde eu falei pro pessoal, não podemos vender, porque o preço está acima do 61,8. Então, aqui temos uma região fortíssima de suporte. Eu não vou querer vender. Só quero ver se o preço passar para baixo dessa região e montar um pivô. Aí, caso acontecesse isso daqui, aí beleza. Eu venderia. Não aconteceu. Plotamos esse movimento de bandeira aqui. Aí saí até para levar o meu filho para cortar o cabelo. O trade mais alavancado da vida é levar um filho para cortar o cabelo. Puta que eu pariu. O meu, pelo menos, né? Voltei, né? O mercado tinha rompido essa bandeira. Depois de ficar aqui nessa monotonia toda aqui, ele vem e bota uma pena de impulso, correção, impulso. Aqui, por si só, este movimento por si só já possibilitaria uma entrada nesse pivô aqui. Eu confesso que quando eu cheguei na frente da tela, eu vi que ele já tinha acionado, né? E estava... Já tinha acionado. Perdi o time, né? Então, beleza. O que me resta esperar? Né? O que me resta? Esperar, na verdade. Né? Então, tem impulso, correção, impulso. No que ele rompe, ele não anda o suficiente para entregar uma parcial, eu observei o gráfico de 2 minutos, ele montou um novo pivôzinho respeitando as médias. E aí, aqui sim, eu realizei uma entrada. Ponto de start, ponto de stop. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, cara, esse cara só pode ter nascido virado para a lua. Porque o preço ele veio aqui, ele chegou a dar 6 pontos. Eu peguei meus 5 pontos, botei o restante dos contratos no zero, o preço voltou e depois descacetou. 20 pontos para baixo. Né? Sorte? Não. Eu segui o plano.
E isso é uma coisa que eu sempre vou falar também. Eu prefiro um stop dentro do meu operacional do que um gain fora dele. Isso é fato. Tá bom, galera? Então, né, mais um diário de trade entregue para vocês aí. Desculpa aí as pausas que vai ter durante o vídeo, tá? Porque realmente a garganta tá incomodando aí nesses dias aí. Beleza? Forte abraço a todos e nos vemos amanhã, né, no diário de trade. Beleza? Valeu, galera. Abraço.